Olá, a paz de Cristo a todos que nos acompanham aqui pelo canal A Luz da Bíblia. Hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre a seguinte pergunta: crente adoece? Estamos aí em meio à pandemia do coronavírus e nós vemos muitos conselhos, muitas orientações nesse sentido. Então eu quero deixar aqui uma reflexão sobre os dois aspectos da fé bíblica, os quais devemos considerar e aplicar em quaisquer situações de risco à nossa saúde. Mas a pergunta foi: crente adoece? Então é nesse sentido que eu quero refletir com vocês. Eu sei perfeitamente que, como cristãos, somos novas criaturas em Cristo. Porém, não devemos nos esquecer que ainda somos humanos, marcados pelo pecado, falíveis e frágeis. E esta situação só irá mudar quando Cristo voltar, para então ressuscitar e arrebatar a sua igreja. Enquanto isso não acontece, nós precisamos ponderar o que as Escrituras Sagradas nos revelam. E eu quero ler para você mostrando dois textos. O primeiro está em 1 Timóteo, capítulo 5 e o verso 3. Ali nós vemos a instrução do apóstolo Paulo a Timóteo, que diz o seguinte: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Já na carta, a segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 4, o verso 20, nós encontramos Paulo dizendo o seguinte: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Meus queridos, em ambos os casos, a fé de Paulo não os curou, nem tampouco impediu que eles fossem acometidos de enfermidades. Eu pergunto, faltou fé em Paulo? Não. Mas nós devemos considerar que em alguns casos não seremos curados, mesmo como igreja, como servos de Deus. Isto também nos mostra a nossa fragilidade, mesmo como cristãos. Então eu quero considerar com você também sobre o cotidiano da igreja nos dias atuais. Eu acabei de saber que um guarda de um hospital em São Paulo, ele tentou impedir uma mulher que estava contaminada com coronavírus de ela fugir do hospital. E no contato que ele teve com ela, ele acabou sendo contaminado também. Né? E a conclusão é o seguinte: este irmão, ele foi contaminado. Em seguida, houve negligência nos cuidados médicos em relação a ele. E ele veio a óbito, ele faleceu. Só que ele era um crente, um servo de Deus. Ele faleceu, ele morreu. Então vamos continuar pensando. Quantas vezes você mesmo, ou eu, nós já ficamos doentes? E isto depois que nos convertemos a Cristo. Cremos em Jesus, somos servos do Senhor. Quantas gripes, quantas febres, dores de garganta ou garganta inflamada e tantos outros problemas que sofremos, né? E ainda, quantos irmãos e irmãs em Cristo já partiram como consequência de enfermidades? E quantas outras estão doentes? Não podemos fugir da realidade. Essa é a realidade. Portanto, é o seguinte, um conselho que eu quero deixar. Se você tem fé para se expor às doenças, faça por sua conta e risco. Mas não incentive seus irmãos a fazê-lo.
Veja bem o que a palavra do Senhor nos mostra. Lá em Mateus 26, 41 diz o seguinte: Cristo nos manda vigiar e orar para não entrarmos em tentação. E é aqui onde encontramos os dois aspectos da fé bíblica. Isso é um dos textos. Para que o vídeo não fique muito longo, eu estou mostrando só este. Aqui nós encontramos esses dois aspectos da fé, que é a fé racional, quando Cristo diz que nós devemos vigiar, ou termos uma conduta prudente, ou sermos como as serpentes. Nós devemos fazer a nossa parte. Esta é a fé racional. Mas também temos a fé transcendental, para que seja uma fé completa. Ou seja, nós devemos orar, é o que Jesus diz, vigie e ore. Nós devemos confiar em Deus. Devemos saber que Ele está no controle de todas as coisas. Então eu peço a você que medite nesta palavra e procure entender. E também eu lhe peço que compartilhe este pensamento breve e abençoe outras pessoas. Compartilhe lá nas suas redes sociais. Elas também precisam saber. Eu quero dizer que você tem aí ao centro a logo para você se inscrever no canal e ativar o sininho. E você tem aí os 2 vídeos para assistir e também poder abençoar outras pessoas com a palavra de Deus. Reflita sobre isto, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.